Hope, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. Hoje, no nosso Conversas que se Conectam, nós vamos falar com uma pessoa muito bacana, muito especial, especialista aqui no assunto, para trazer vários esclarecimentos para a gente. E já quero começar dizendo que o sistema de pedágio Free Flow começou a ser implantado no Brasil em 2023, com a proposta de modernizar a cobrança nas rodovias. Mas, na prática, o modelo também gerou um volume significativo de atuações, muitas delas relacionadas à adaptação dos usuários ao novo formato. E agora, o governo federal, ele suspende essas multas e abre um prazo de 200 dias para a regularização dos débitos. Agora, a pergunta que fica: estamos diante de uma correção de rota ou de uma falha na implementação? E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o Dr. Adriano. Dr. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aí. Bruno, muito obrigado pelo convite. É um prazer retornar ao evento e compartilhar com a nossa audiência as informações atualizadas sobre trânsito, mobilidade e locação de veículos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, muito feliz de reencontrá-lo aqui. Já falamos de assuntos aí no passado, né, sobre isso. Hoje a gente vai retomar com atualizações, né? Porque com a suspensão de milhões de multas e a possibilidade de regularização apenas da tarifa, qual é o impacto financeiro real para as locadoras? Isso corrige um prejuízo relevante ou apenas reduz um problema operacional? Como é que fica esse cenário hoje, doutor? Bruno, antes de responder a pergunta, gostaria só de resgatar a memória com a save de uma outra entrevista que nós tivemos 2 anos atrás em Brasília, que foi a minha primeira entrevista com você, foi quando nós nos conhecemos, em que nós abordamos exatamente, naquele momento, eu estava discutindo com a Senatran e com a Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias sobre exatamente os mesmos problemas da implantação do Free Flow, que parcialmente foram resolvidos por mudança da regulação, em que foi anunciado a reabertura do prazo para pagamento do pedágio eletrônico e, caso efetuado esse pagamento, o cancelamento das multas. E também a possibilidade de restituição do valor da multa por evasão de pedágio para quem, à época, fez esse pagamento. Então, tivemos muitas informações. Feito essa introdução, e eu vou pedir para depois vocês colocarem aqui embaixo o link, para nós quiserem ver o nosso vídeo 2 anos atrás, para que o assunto ele tem atualização, mas ele não é novo. Nós temos trabalhado continuamente nele nesse tempo e fomos ouvidos pelas autoridades para ter uma solução mais cívica e adequada à sociedade. Então, o que houve ontem foi a conclusão de um processo de aperfeiçoamento e efetiva implantação do Free Flow. Se me permite, eu vou resgatar para quem não estiver habituado, o pedágio eletrônico foi uma tecnologia nova que foi regulamentada a partir de 2022, e eu participei dessa regulamentação na Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, da qual eu participo há alguns anos, e ela foi utilizada com a promessa que se cumpriu de modernizar os contratos de concessão rodoviária no Brasil e, com isso, baratear o custo de um contrato de concessão para reduzir a tarifa e atrair maior volume de investimento privado em infraestrutura rodoviária pública, para uso público. E isso foi realizado, que de 2022 para cá, falamos em 2026, tivemos dezenas de bilhões de reais em novas licitações ou renovações de contratos de concessão, todos eles incluídos o Free Flow. Então, o Free Flow ele foi interpretado pelos investidores e pelo órgão regulador como uma oportunidade para novos investimentos em rodovias, para termos mais rodovias, melhores rodovias, e com isso promovemos melhor segurança do trânsito. Sobre esse aspecto, ele é muito bom. E o projeto piloto de 2022 para cá foram feitos 2 projetos pilotos do pedágio eletrônico. E nesses 2 pedágios eletrônicos foram implantados, inicialmente, de testes, se verificaram vários problemas de comunicação com os usuários da via sobre era devido o pedágio, o valor do pedágio, como fazer o pagamento, entre outras questões que daqui a pouco nós retornamos sobre isso. E geraram um volume formidável de autuações por evasão de pedágio e, no caso de frotistas, como transportador e locador de veículo, por não indicação do condutor infrator que evadiu o pedágio para ser sancionado e penalizado da ponto de vista disciplinar do condutor. Isso gerou bilhões de reais de autuações no período muito longo, e nesta semana nós tivemos o coroamento, o consenso formado, foi editado uma deliberação da Senatran, em que aborda exatamente isso. A reabertura, a solução foi reabrir o prazo para pagamento e
é o cancelamento das multas quando houver o pagamento. Esse prazo que você anunciou na sua introdução é de 200 dias a partir do dia 30 de abril de 2026. A possibilidade de solicitar o ressarcimento das multas já pagas parece bem positivo, né, doutor? Mas na prática exige operação. Para as locadoras, isso é viável em escala ou em custo operacional pode inviabilizar esse retorno? De jeito que isso funciona, como é que vai funcionar aí? Bruno, você colocou bem essa questão. O que nós resolvemos até ontem era o reconhecimento jurídico da possibilidade de reabertura de prazo de pagamento e a possibilidade de ressarcimento. Só que eu vou ter que apurar o valor dos pagamentos que foram feitos, daquelas multas, ou então dos pedaços que foram feitos no pagamento, para eu conseguir comprovar o direito ao ressarcimento. Então, sem dúvida alguma, não é de fácil execução esse ressarcimento, mas ele é possível. Então, nós vencemos uma batalha, um confronto, que é formar um consenso tripartite entre concessionária, poder público e usuários, que o projeto piloto teve seus méritos para evoluir o sistema do pedágio eletrônico, mas ele também teve suas deficiências, e para nesse aspecto específico, deficiência de comunicação com o usuário, meios de pagamento, que cada concessionária tinha seu próprio aplicativo, e como é que o usuário na via sabia que tinha baixado o aplicativo da concessionária e não outro, feito pelo poder público para fazer o pagamento das multas, e como que o frotista ia rastrear o veículo dele para saber que naquele ponto tinha um pedágio eletrônico para ele fazer o pagamento, tem que baixar o aplicativo de uma concessionária que fazia o lançamento na carteira de outra pessoa, que é o do condutor, e não da própria frotista, do titular. Então, isso gerou muitos problemas práticos, que uma parte deles será resolvido, no ponto de vista do cidadão, do motorista individual, da pessoa natural, por meio da carteira digital, carteira de habilitação digital. Então, lá hoje é a plataforma centralizada em que todas as concessionárias rodoviárias vão comunicar a passada de pedágio, e lá ele vai receber um aviso para fazer o pagamento. É uma mudança interessante de cultura, em que o condutor deve ser retido e pago na hora, para depois ele próprio fazer o pagamento voluntário, sem uma coerção ou uma barreira física diante de si. É uma mudança cultural que eu vejo com muito bons olhos, que é bom para o desenvolvimento da sociedade, essa ideia do autocumprimento da norma, do cumprimento espontâneo da norma, da obrigação de fazer o pagamento. Então, nessa dimensão do cidadão, é um pouco facilitado, que vai estar vinculado à carteira digital, ele vai poder apurar. Mas o frotista, ele não tem carteira de habilitação digital em mãos. Não está no conteúdo dele, e precisa ser resolvida. É o frotista, que é o proprietário do veículo, que acabou de pagar, e geralmente é quem pagou a multa posterior por evasão, porque é quem faz o uso do veículo profissionalmente, ele não pode se dar ao luxo de aguardar que o veículo dele sem licenciamento, ele tem que rodar, ele tem uma série de outras obrigações, a responsabilidade dele é muito maior nesse aspecto. Então, o frotista ele ainda não tem isso. Tem evoluído que o sistema E-Frotas, ofertado pela Senatran, terá um módulo sobre pedágios, assim como de infrações de trânsito. E essas funcionalidades já estão em implementação, mas estão longe de serem perfeitas. É um avanço substancial, avançamos muito, mas não está concluído e não é perfeito. E ainda não me permite resgatar toda essa informação. Então, quem quiser o ressarcimento vai ter que apurar, levantar e fazer o requerimento, comprovando os pagamentos e o desembolso financeiro efetivo daquelas autuações. Então, realmente, vai ter a operação aí, né? não será tão simples. Vai ter um trabalho, mas nós trabalhamos, na nossa primeira foi exatamente tratando do free flow e do pedágio eletrônico, e naquela ocasião, nosso desafio é que o poder público não queria... havia os problemas práticos de perdoar as penalidades, as concessionárias não poderiam aceitar um momento que elas não seriam remuneradas pelo pedágio, e nós não poderíamos homologar aquela ideia que não precisa pagar, depois vai gerar um imbróglio tão grande que ninguém tem que pagar. Então, nós costuramos esta solução com muito diálogo com os atores públicos e privados e entregamos a solução que foi resolvida ontem. É uma vitória importante, uma vitória de todos, de toda a sociedade brasileira. Só que ressarcimento efetivo, conseguimos até a declaração do direito ao ressarcimento. Agora, quanto cada um vai ter que fazer, vai demandar prova, vai demandar apuração individualizada e, sem dúvida alguma, ainda tem trabalho a ser feito. Sim, muito trabalho aí, essas mudanças, todas as mudanças, né, doutor, elas trazem aí novidades que fazem com que as pessoas tenham um tempo ainda de adaptação também para entender o que está acontecendo e tudo mais, né?
Mas a unificação das cobranças no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ela resolve a dor das locadoras na gestão desses débitos, ou o setor ainda depende de soluções próprias para controle e repasse aos clientes? Como é que é essa questão aí? Bruno, esse é o problema do frotista. Eu comentei numa resposta anterior alguns elementos e eu aprofundo aqui agora. Não, a CDT Digital ela não responde ao problema dos frotistas e das locadoras também, porque a carteira digital ela é do usuário, do condutor que está com o veículo vinculado, ele recebe aquele pedágio ou a multa de trânsito por meio de carteira e pode até efetuar o pagamento. Nesse formato ele é bom para a sociedade como um todo. Mas os frotistas ainda estão desguarnecidos. Nós temos um problema a ser tratado, é que o frotista, no monitoramento de toda a sua frota, ele precisa coletar um grande volume de informações, inclusive agora, se meu veículo foi ou não foi para a pedágio, eu tenho algum saldo a pagar para cobrar o ressarcimento, para pagar e para cobrar o ressarcimento, eventualmente, do meu usuário, do meu locatário, e eu ainda não tenho como fazer isso de maneira conveniente. O SERPRO, que é quem mantém essa infraestrutura pública, ele cobra tarifas não desprezíveis para cada consulta que eu faço. Então, para monitorar se eu passo ou não passo no pedágio, eu tenho que pagar consultas feitas ao sistema que tem algum ônus. E aí tem toda uma outra discussão sobre a manutenção do sistema. Então, está longe de serem resolvidos todos os problemas ou todas as questões. O sistema é frotas e o módulo específico sobre pedágio, que é prometido, ele é uma promessa de solução que ainda não está completamente implantada, ainda não está perfeita. É um avanço, mas ainda não está resolvido. Então, as empresas vão ter que investir em tecnologia e aperfeiçoamento de procedimentos para fazer esse acompanhamento. Sim, claro. Tecnologia, querendo ou não, né, faz parte aí de tudo, em todas as mudanças aí. Hoje em dia, quem não se atualiza acaba ficando para trás, e claro, investir na tecnologia é um dos melhores investimentos, né? Bom, a grande parte das multas, ela ocorreu por falta de entendimento do usuário, né? Agora, a partir de agora, qual passa a ser o papel das locadoras na orientação do cliente, especialmente em contratos sem a tag? Que jeito que as locadoras vão, então, orientar e abordar os clientes a partir de agora? Tudo bem, um bom questionamento. A primeira orientação é que o próprio usuário verifique, o próprio locatário, ele considera a sua carteira de motorista e verifica. Ao passar, o aviso é mandado para o condutor cadastrado vinculado àquele veículo. Então, ele deve receber um aviso, a orientação que ele faça o pagamento desde logo. A locadora, eventualmente, ela terá acesso a essa informação por meio de um sistema próprio. Estou citando aqui o sistema público, mas há outras soluções tecnológicas e há fornecedores de tecnologia que prestam serviço, que fazem esse levantamento perante a base de dados da Senatran para apurar os dados de pendências vinculadas ao veículo, né, pedágios, autuações, etc. Já existem e continuarão a prestar, mas eu vou fazer referência à plataforma pública que tem suas limitações, que é o Afrota. É um avanço, mas ainda tem suas limitações. Então, as duas orientações são essas. No caso da pessoa física, do locatário pessoa física, acompanhar pela CDT digital. E no caso de locatário, pessoa jurídica ou de condutor vinculado ao veículo que não receber, né, ele próprio não estiver vinculado ao veículo como condutor pela CDT digital, que ele faça o pagamento espontâneo pelo aplicativo disponibilizado ou que informe a locadora do pedágio que ele passou para efetuar o ressarcimento. Como se vê, essa divisão de procedimentos, ela ainda gera algumas instabilidades aqui. O TAG, ele é uma solução tecnológica, não temos nenhuma restrição ao TAG, é uma solução que interage forte com a solução do pedágio eletrônico, e os tags, junto com pedágios eletrônicos, revelaram uma interação útil para atrair dezenas de bilhões de reais nos últimos anos de investimento em rodovias. E todas as concessionárias, todos os contratos de concessão rodoviária estão sendo atualizados para concluir o pedágio eletrônico baseado preponderantemente na estrutura das tags. Então, é uma ferramenta tecnológica também, é uma solução útil para locadores e frotistas e o cidadão utilizar, e não temos nenhuma ressalva em relação às empresas de tag. Entretanto, as empresas são pressionadas por custos. E o TAG ele tem um custo num grau maior ou menor. Então, isso ele gera um custo de conformidade que antes não existia, em algo que possa ou não possa utilizar naquela rodovia. Então, é um custo que vai para um grupo de empresas privadas que fornece uma solução pública, mas se torna um uso compulsório virtualmente para os frotistas. E daí que vai a nossa insistimos no ponto de ser importante nós termos soluções públicas de uso gratuito ou acessível ou conveniente para os grandes frotistas, para não criar uma demanda, não induzir demanda compulsória para um serviço privado, no caso de TAG. Sem nenhuma deficiência, a TAG é uma excelente solução
para o problema do pedágio eletrônico. Não é Mas não queremos ficar vinculados ou submetidos a ter que contratar necessariamente. Em todas as nossas relações, acabar ter uma empresa de tag, porque não há uma outra forma conveniente de eu cumprir uma obrigação de andar no pedágio. Aí já começa a haver uma restrição que, até extrapolando isso, que não é tão louvável nesse aspecto, né? Não é uma situação desejável, prefiro colocar desse formato. Sim, claro. Pois é, a tag ela vem para facilitar aí, para ajudar, mas como a gente, enfim, comentou, também tem os contratos aí que estão sem a tag. Agora, com a expansão do free flow em rodovias estratégicas, a tag de pedágio ela tende a deixar de ser opcional, né? Você enxerga isso como uma mudança estrutural nos contratos de locação com a tag já incorporada como padrão? É uma possibilidade presente e insistindo, a tag em si própria é um serviço ofertado à sociedade, a empresa que entender que ela é uma solução conveniente, adequada e dentro do orçamento, não há nenhum impedimento que ela adote desde logo a figura da tag para ser utilizada. A parte difícil que é que se eu só conseguir rodar com a tag, aí é inadequado. Esse o caminho realmente é inadequado, de tal maneira que eu não consiga ter alguma forma conveniente que me obrigue a me submeter ao sistema da empresa de tag, que indiretamente acaba regulamentando meu sistema. Eu vou citar uma referência, o Pix, que é uma plataforma de pagamentos ofertada pelo Banco Central, sem nenhuma tarifa, exatamente se tornou tão popular por ser um pagamento instantâneo e sem tarifa adicional. Enquanto, caso eu opte por uma bandeira de cartão de crédito, como a Visa, Mastercard, eu tenho que pagar tarifas de interlocução. O usuário tem que pagar, o tomador, né, do usuário, o empresário que oferece o cartão de crédito, o débito, tem que pagar para a bandeira. E isso é um custo que se agrega a toda a cadeia econômica no setor de mobilidade. Então, nós adotamos o pedágio eletrônico como meio de baratear o pedágio, de expandir a oferta, e nós não podemos ficar confortáveis com a ideia de criar, colocar o tag como a única solução privada específica. Na teoria, nos anos 70, vamos colocar assim, um período mais estatista, abriria uma estatal para ofertar tag pública para o povo, né? Seria, né? Foi um outro momento, mas voltando ao nosso tempo moderno e usando um discurso contemporâneo, essa não é uma solução que dá certo. É melhor que nós tenhamos um sistema conveniente como é Frotas, uma plataforma responsiva, com dados em plataforma única, intercambiável entre sistemas, de tal modo que cada frotista ele consiga ter a gestão da sua própria frota e não seja obrigado a contratar serviços adicionais, sem, de maneira alguma, desmerecer a qualidade dos serviços prestados pela tag. É só não ser uma demanda compulsória, que senão vira um cartório, ou alguma coisa que tem que passar por lá, ou então um monopólio, digamos assim. Então, isso não é a situação desejada por ninguém, nem pelo poder público, nem pelas concessionárias, ou que nem as próprias empresas de tag, que eles querem vender a conveniência, embora satisfeitos com a potencial aumento da demanda pela qualidade dos serviços. Com certeza. E eu digo também, Bruno, sem me alongar demais no tema, que eu entendo a questão, o pedágio eletrônico é só o começo. Porque, em breve, com essa plataforma tecnológica, os sistemas estão implantados, teremos também um pedágio urbano, que já tem base normativa para isso há muito tempo, mas ainda está pouco implantado, e o estacionamento rotativo, por exemplo, depende da região do Brasil, zona azul ou faixa azul, dependendo da região do Brasil, tem nomes que variam um pouquinho, o estacionamento rotativo dentro das próprias cidades, todos eles podem se aproveitar da mesma infraestrutura utilizada para o pagamento do pedágio eletrônico. Então, é uma tendência que a perspectiva é que aumente a demanda por esse tipo de serviço em várias funcionalidades, quer por demanda dos municípios, quer por demandas dos órgãos de trânsito ou dos próprios concessionários para a gestão de suas receitas. Então, a estrutura tecnológica ela é mais ampla do que apenas um pedágio, é uma plataforma que vai mudar no médio prazo a própria forma de interação do veículo nas vias em que circula, quisera mudanças, algumas positivas e inevitáveis do avanço da vida, que melhora a segurança, e outras que temos ainda a que refletir contra ela, e temos feito o trabalho. Mas no caso do pedágio eletrônico, que é o tema que nos trouxe aqui hoje, que tivemos ontem uma alteração, a declaração, né, da reabertura do prazo de pagamento, nós temos um triunfo de toda a sociedade brasileira, de um debate republicano e aberto, nós somos efetivamente ouvidos pelas autoridades públicas, tivemos um diálogo substancial com as concessionárias rodoviárias, isso tem que se admitir, e tivemos a coroamento desse debate, esse triunfo do consenso e da harmonia, sem uma judicialização excessiva e sem problemas. Tivemos um problema grave, mas se criou um problema de grande magnitude, mas se concluiu que 3 milhões de multas em 2 vias específicas, que o problema seria inviável
se fosse colocar isso para todo o Brasil, em todas as rodovias concedidas. Isso seria uma magnitude gigantesca. Se percebeu que havia algo de errado, algo desregulado, que o sistema não era conveniente o bastante, não estava próximo o bastante, e ao longo desse período, não só para evitar que se repita aquilo que aconteceu, mas também para se dar uma nova plataforma. Então, nós temos um novo mundo pela frente, reabriu o prazo, mas nós temos um sinal verde. Daqui para frente, o pedágio eletrônico virá e não retornará. A sociedade tem que se preparar quanto a isso, sistema dinâmico. Voltando à sua pergunta para concluí-la, os contratos têm que estar previstos, os contratos de locação, os contratos de transporte, eles têm que estar atualizados para conterem cláusula específica relacionada ao pedágio eletrônico, que mudou a metodologia, que antes era irrelevante para a locadora, porque havia barreira física, ou o locatário pagava o pedágio na passagem, ou não transitava pela via. E agora, complementar a solução de sistemas vai ter que ter um ajuste contratual para as empresas se adequarem a essa nova realidade. Sim, claro, essa atualização é extremamente importante, até mesmo para as pessoas se adaptarem, né, se acostumarem com essas mudanças também. E pensando no futuro, qual seria hoje, assim, o modelo ideal para evitar novos conflitos? Mais educação para o usuário, integração tecnológica, mudança na legislação, ou um compilado de tudo? Como é que a gente pode concluir essa ideia aí? Bruno, eu acredito do ponto de vista regulatório, a resolução original que criou o TS e autorizou o pedágio eletrônico foi modificada há um ano atrás e nós tivemos o aperfeiçoamento. Nós já passamos do modelo regulatório. A regulação, essencialmente, ela autorizou a implementação do pedágio eletrônico nas vias públicas, quando autorizados pelo poder concedente, pela autoridade de trânsito, mas ela também criou, a última rodada regulatória que nós tivemos, ela criou a plataforma pública como o centro que vai concentrar, porque no início da implantação, e isso seguramente foi um ponto falho, muito falho da implantação no início, cada concessionária tinha que ter o seu próprio aplicativo para o usuário entrar no aplicativo e fazer o pagamento individual. Então, alguém que circula em várias rodovias diferentes tem que baixar vários aplicativos e quem conseguir controlar isso ganhava um prêmio, né? De difícil manejo. Isso virar uma burocracia digital, em que tem uma multiplicação de atos para verificar se eu paguei pedágio, não paguei, passei, estou atrasado, etc. Havia uma série de regras quanto a isso. Então, foi feito nos ciclos regulatórios, foi ampliado o prazo para pagamento do pedágio para até 30 dias, foi implantado que todas as informações têm que ser feitas consolidadas em bancos de dados mantidos pela União, que será disponibilizado a plataforma central do ponto de vista do cidadão, a CDT, a Carteira Digital de Trânsito, e também serão, eventualmente, ainda falta rapidez, ainda falta completude, mas ainda serão colocados na plataforma E-Frotas, entre outros serviços prestados, para citar apenas essa plataforma pública, e já há fornecedores de sistemas de informação de trânsito, várias empresas, é um mercado rico que tem se desenvolvido, que já tem feito coletas de consultas diretas ao sistema Renavan, para pegar esse tipo de informação e alimentar os seus clientes. Então, nós temos todo um ecossistema que está se orientando. A parte regulatória, então, ela já foi, pelo menos nas principais, já foi substancialmente vencida. Estamos mais na parte de implantação de sistemas adequados e a um custo acessível, que é uma questão mais de executiva do que verdadeiramente regulatória e normativa. Podemos ver. Eu acredito que com o aumento da escala das operações de pedágio eletrônico e com as intercorrências de sair de milhões de operações por mês, isso tende, sem dúvida alguma, a gerar alguns problemas que podem ser resolvidos. Mas se nós resolvemos a questão do passado em plano do projeto piloto, eu realmente acredito que os mesmos atores em diálogo vão conseguir resolver as intercorrências que surgirem. Existem alguns pontos de atenção que não é uma crítica central. Existe um ponto de atenção em relação à tag, que nós não queremos estar vinculados a um fornecedor privado de tag. Poder ir uma rodovia sem necessariamente comprar uma tag, por exemplo, isso é uma demanda cívica legítima. E ninguém resiste a isso, mas demanda aperfeiçoamento do sistema para estar isso. Nós temos a preocupação com a comodidade do sistema, que se cumpra a promessa de um pedágio mais barato no futuro, né, mais cômodo no futuro, a expansão do pedágio a algumas vias que não tinham sido anteriormente implantadas. No último ciclo de concessões rodoviárias, anunciado pelo Ministério do Transporte, por exemplo, alguns contratos que eram gestão direta do DENIT de rodovias públicas, em que havia contratado uma empresa para fazer a manutenção da pavimentação e a recuperação funcional de alguns trechos, que eram trechos que ainda não eram considerados viáveis para fazer uma concessão, foram concedidos com sucesso. Então, áreas que já tinham uma estrutura feita que já tinha uma empresa responsável pelo gerenciamento da via, conseguiram ser convertidos em concessão, que vai oferecer receita do usuário, mas ao mesmo tempo expande
a cobertura da gestão privada em infraestruturas públicas. É uma forma interessante de lidar com isso. Claro, com certeza. Doutor, acho que temos bastante informação aí bacana, legal. É muito legal poder trazer notícias quentinhas, notícias que estão chegando agora aí, principalmente como o senhor mencionou no início, e agora eu quero reforçar do nosso bate-papo aí de 2 anos atrás, também falando sobre esses assuntos, e hoje podendo ter esse comparativo, esse material aí, né, para a gente comparar com essas atualizações. Eu gostaria de agradecer demais o seu tempo, as informações, as atualizações aqui para a gente poder espalhar para o pessoal, isso é muito importante. Obrigado mais uma vez, então, pela sua participação. E a gente vai se atualizando aí. Qualquer novidade, me liga, me chama. Bruno, eu agradeço novamente o convite, lembrando à nossa audiência que você pode ter dinheiro para receber de volta. Pode ter que se organizar, mas você possivelmente pode ter dinheiro para receber de volta, que é o valor que pagou da multa prevaleção de pedágio, ou você ainda pode ter uma continha para pagar, que é o pedágio que você transitou nos últimos 2 anos nos projetos pilotos. Mas verificando isso, são rodovias, uma rodovia no Rio de Janeiro e outra no Rio Grande do Sul. Em outros estados, talvez a demanda seja um pouco menor, mas que se prepare. E a última comentário é que todo frotista se prepare que o pedágio eletrônico é uma realidade irreversível. É interpretado como um avanço. Não há elemento para a gente entender. Então, as dificuldades de implantação existirão, sem dúvida alguma, mas é considerado um avanço, uma realidade que já se impôs, atraiu dezenas de bilhões de reais em investimentos em rodovias. E a rodovia em condições é um elemento para um trânsito mais seguro, para salvarmos vida, para preservarmos a propriedade do frotista, do transportador, da locadora, e evitarmos uma sinistralidade maior. Então é a dimensão e podemos trabalhar. E aproveitando, Bruno, que a notícia é quente, o Maio Amarelo, em que nós temos as campanhas de trânsito e promoção de um trânsito mais seguro, e a visão zero do sonho, ainda um sonho, mas se nós não focarmos que toda a vida é importante, é a visão zero de morte no trânsito no Brasil, que é a iniciativa das Nações Unidas. Por que as pessoas têm que morrer no trânsito? São todas mortes evitáveis. Então, daí que vai o conjunto de iniciativas, entre eles, temos rodovias de melhor qualidade, bem mantidas e bem adequadamente mantidas. Obrigado pelo convite, estou à disposição de todos. Obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigado também por ter aí nos acompanhado nesse bate-papo tão bacana, tão esclarecedor. Hope, galera, e até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.